A verdadeira adoração a Deus. Através do espiritismo cristão, as pessoas vendo espírito, as pessoas conversando com os espíritos, as pessoas interagindo com os espíritos, as pessoas incorporando os espíritos interagindo com as pessoas. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Através dos médiums. Aqui é a mulher samaritana falando com Jesus. Samaria era uma região e uma capital com o mesmo nome de Samaria. Tanto o samaritano como os judeus, os dois são judeus. Só que os judeus odiavam os samaritanos porque os samaritanos, eles liam o Velho Testamento de uma maneira diferente. Eles interpretavam de uma maneira diferente. E os judeus odiavam isso. Só que os dois são judeus. O judaísmo, ele despreza Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Velho Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali. E desprezam as outras religiões também. O judaísmo é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos. Os saduceus, não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Aqui a mulher samaritana falando com Jesus. Senhor, Jesus, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Profeta, médiuns, magos, bruxos, é tudo igual. Só muda a maneira de pronunciar a palavra. Nossos pais adoravam Deus neste monte, porque os judeus, eles subiam em montes, em montanhas, para adorar Deus, porque eles achavam que quanto mais alto eles estivessem, eles estariam mais perto de Deus. É nesse sentido. Vós, que é Jesus, entretanto, dizeis que em Jerusalém, uma cidade onde os judeus viviam, é o lugar onde se deve adorar a Deus? Não, porque nem Deus, nem Jesus fez templo. O templo de Deus é o corpo humano. É através do corpo humano que o Espírito Santo vai se manifestar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, pode acreditar em mim, que a hora de adorar a Deus vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, uma cidade onde os judeus viviam, adorareis o Pai, que é Deus. A qualquer momento pode vir o Espírito Santo se manifestar. É nesse sentido. Vós adorais o que não conheceis, porque eles cultuam o Velho Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali. E ali não tem nada de Deus. Ali é só a história do povo judeu. É a pedrada no Golias, é os gafanhotos atacando o Egito, é a fuga do Egito, é a saída do Egito, é a saída da Babilônia, é só coisas do povo judeu, não tem nada de Deus nisso aqui.
Nós, que somos médiums, adoramos o que conhecemos, que é os espíritos, o reino de Deus. Porque a salvação vem dos judeus? Da história de Israel, da história do povo judeu, do Velho Testamento? A pedrada do Golias vai te salvar? A fuga do Egito vai te salvar? É nesse sentido. Ou é o Espírito Santo que vai te salvar? Mas vem a hora do conhecimento do espiritismo cristão e já chegou a salvação com Jesus e o espiritismo cristão, em que os verdadeiros adoradores, que são os médiums, as pessoas que gostam do espiritismo cristão, adorarão o Pai, que é Deus, em espírito, as manifestações espíritas, e em verdade, eles se manifestando pra gente, as pessoas vendo os espíritos, as pessoas conversando com os espíritos, as pessoas interagindo com os espíritos, as pessoas incorporando os espíritos interagindo com as pessoas. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Porque são estes, os médiuns, que o Pai, que é Deus, procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. As pessoas vendo os espíritos, as pessoas incorporando os espíritos, as pessoas interagindo com os espíritos interagindo com as pessoas. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas estas coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos alunos, e se admiraram de que estivesse Jesus falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que fala com ela? Quanto a mulher deixou o seu cantaro, vaso de água, foi à cidade e disse àqueles homens que estavam lá: vinde, vem comigo e vê um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter conversar com ele, com Jesus. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.